que me deixa muito curioso, né? Porque você traz na sua voz, né? Porque são casos pesados, né? São casos sérios. Todo caso que vai à polícia, obviamente, é sério. Mas e como é que fica o lado emocional do delegado? Como é que fica o lado emocional da polícia ao ver toda essa questão? Até uma curiosidade, né? Porque a gente às vezes vê o distintivo, a gente vê o colete, a gente vê a arma, mas a gente não vê o ser humano que tem ali atrás, né? Isso não é passado. Como é que fica esse ser humano por trás desse colete, por trás dessa arma e por trás desse distintivo? Exatamente, Rafael. É impossível a gente não se sensibilizar com as coisas, entendeu? Então, normalmente, quando ocorrem crimes que envolvem crianças, assim, chacinas, covardias com idosos, eu já descobri cemitério clandestino, que quando você desenterra o corpo, está ali um idoso com as mãos para trás, enterrado numa cova rasa. É muito ruim isso, sabe? Então, assim, são várias coisas que você acaba superando. Você tem que chegar em casa e deixar o problema do trabalho no trabalho, e em casa são outros problemas, né? Então, assim, eu curto tocar, né? Você sabe disso, né? Isso para mim é um relax mental. Para mim a música é uma oportunidade de eu relaxar minha mente. Tá? Eu também curto muito esporte, né? Eu já fui atleta de waterpolo, joguei campeonato já e tal. Hoje faço tênis, jogo futevôlei, gosto de jogar minha pelada, gosto de dar minha corrida, faço musculação. Então isso aqui faz você tentar superar as coisas, né? E eu acho que o grande desafio do gestor público, principalmente aquele que comanda, né, aquele que está à frente das unidades operacionais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal, é você motivar a tropa, sabe? Motivar a tropa, porque os policiais já estão com muito tempo de casa, acabam se sentindo desmotivados e aquela história, você está sempre ali do lado do policial, é uma forma de você motivá-lo, porque uma coisa é eu falar, vai lá, resolve aquilo. Outra coisa é eu estar do lado do policial, né, que é o meu perfil, estar ao lado do policial e falar, vamos juntos. Isso aí é muito importante. Senão, a gente acaba entrando numa mesmice e as coisas não acontecem como você quer. Às vezes, por conta da desmotivação, o foco que poderia ser melhor acaba não acontecendo. Então, eu acho que o grande desafio do gestor hoje, o gestor público da segurança pública, é motivar a tropa, fazer com que o policial realmente ele se sinta estimulado em trabalhar, até mesmo porque a gente vive um momento muito difícil que as polícias acabam ficando na berlinda. Muitas vezes os atores da persecução penal, cada um vai para um lado, e o policial se sente desamparado. Ele se sente desassistido e às vezes é tratado como criminoso. Ele está ali conduzindo uma prisão e é tratado como criminoso. Então, realmente, esse é o desafio, motivar a galera. Agora você também está vindo a candidata a deputado estadual. Como é que você vê, né, numa nova possibilidade, numa nova carreira, de uma nova fase, como é que você se vê, né, como deputado estadual, num possível, né, mandato? Quais são os seus principais projetos em relação à segurança pública? A função de delegado de polícia, ele possibilita você ter o contato com a população diretamente. Então, a segurança pública é o grande vetor da economia do estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, tudo que acontece aqui reverbera no Brasil inteiro, principalmente aqui no município. Então, se nós conseguirmos realmente melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro, a economia vai melhorar, os empregos vão acontecer, tudo vai acontecer em torno da melhoria da segurança pública. E o que eu vejo, Rafael? Eu vejo um monte de gente falando de segurança pública e que nunca vivenciou isso. Até estudiosos que falam, a operação na comunidade não resolve nada. Nitidamente você vê que aquela pessoa não sabe o que está falando. Porque quando ocorrem operações policiais nas comunidades, uma série de crimes reduzem isso imediatamente, como, por exemplo, roubo de cargas, roubo a transeunte, homicídios e etc. Então, se nós valorizarmos
o servidor da segurança pública, certamente a economia vai melhorar, os empregos acontecerão e, evidentemente, que essas operações que acontecem, elas têm que ser, ter lá a sua tecnologia empenhada para que a letalidade policial diminua, mas isso é uma situação agora. Nós temos que ir além também, Rafael. A educação e o esporte podem agregar a prevenção da violência. Eu acho que é por aí. Então, quando temos uma segurança pública que é valorizada, um servidor público da segurança pública que tem os seus direitos preservados, que realmente tem ali uma conexão dos atores da persecução penal em cima de quê? De combater o crime, porque não pode ficar só o policial ali, né, uma expressão que se fala muito, enxugando gelo, e na verdade tem que enxugar gelo, Rafael. Se não enxugar gelo, nós viramos um imenso iceberg. Eu gosto de dizer que recentemente aconteceu lá no Afeganistão, em Cabul, né, nós vimos homens que lutavam nas cavernas com roupas, com trajes da época, né, de Jesus Cristo, com armas enferrujadas, e eles retomaram a cidade, o controle da cidade, praticamente imediatamente. Ou seja, saiu o poder, saiu o controle ali daquela cidade, né, o poder legal. O que aconteceu? Retomaram tudo. Então, isso é mais ou menos o que pode acontecer. Se a polícia não tiver realmente investimento, o crime toma conta da cidade, Rafael. Essa é a grande verdade. Então, não adianta a gente querer cobrar do policial se a gente não valoriza o policial. Eu, por exemplo, trabalhei numa unidade que eu vi essa cena. Um policial trabalhando, atendendo a parte em pé, e o policial atendendo essa parte que estava em pé, lá reclamando, lá fazendo a sua notícia-crime, esse policial sentado numa lata de lixo, virado ao contrário, e no fundo da lata de lixo um pedaço de madeira e ele se equilibrando ali. Como nós podemos ter uma polícia de qualidade tratando o servidor assim, tratando o policial assim? É praticamente inconcebível eu cobrar alguma coisa dele, Rafael. É humilhante isso. Isso é desmoralizante. Então, assim, o que eu vejo nesses anos de polícia? Investimentos cíclicos na segurança pública. Por exemplo, em 2016, o banco de dados da Polícia Civil quase acabou. Porque a empresa que fazia a parte de informática, de análise lá do material que é inserido no banco de dados da Polícia Civil, eles estavam sem receber e falaram, não vamos trabalhar mais. E por um triz, todo o banco de dados da Polícia Civil não se perdeu. Nesse mesmo ano, a inteligência da polícia recebeu R$500 em 2016. Então, é aquela história. Cobra, mas dá recursos. Que ninguém faz mágica, Rafael. Ninguém tem bola de cristal. Se você vai na cena de um crime e que a perícia ela consegue identificar ali a autoria daquele crime de forma científica, por que não ter esse tipo de perícia na investigação? Então, se cobra muito. Vamos fazer acontecer. Mas as pessoas não sabem dessa realidade. Então, assim, como parlamentar, eu quero realmente fazer essa conexão dos atores da persecução penal, polícia, Ministério Público, Judiciário, para que realmente haja uma integração muito forte no sentido de que o combate ao crime, do criminoso de rua, das organizações criminosas, das lideranças de organizações criminosas, da movimentação financeira desses grupos, eles realmente sejam canalizados para que isso diminua. Porque quando a gente ataca a organização criminosa, né, a Polícia Civil tem um papel de destaque aí na sociedade que muitos não sabem. As quadrilhas são investigadas pela Polícia Civil, pela Polícia Judiciária, seja na parte do crime estadual ou federal, no caso a Polícia Federal. Então, é uma importância tamanha a atividade investigativa no processo democrático, porque nós conseguimos identificar as quadrilhas, sejam elas de ladrões de carga, sejam elas narcotraficantes, sejam elas milicianos, sejam elas colarinho branco,
sejam elas políticos envolvidos nos mais diversos escândalos e por aí vai. E é muito importante essa questão da atuação da polícia. Então, você acredita que precisa de mais investimentos na polícia? Quando eu fui diretor de homicídios, nós fizemos um curso que é um curso de local de crime. Nós simulamos um homicídio onde tinha aquela confusão de comunidade, cachorro latindo, funk alto e um monte de gente gritando. Aquilo para quê? Para passar a expertise da Polícia Civil do Rio de Janeiro para os outros estados. E assim tem que ser, Rafael. Ninguém é adivinho. Então a gente tem que ter treinamento, a gente tem que ter investimento. Nós temos equipamentos de perícia que eu conheço, que alguns já estão funcionando na Polícia Civil, mas outros precisam ser adquiridos de forma urgente, que no local de crime você consegue apontar o autor. Então, o crime é solucionado de forma muito mais rápida. Aí o que acontece? Você evita a impunidade quando você pune aquele criminoso. Então, assim, não adianta vir aqui alguém falar, eu tenho uma fórmula mágica para a segurança pública. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu ouvi uma expressão outro dia, achei muito interessante. Vendedores de susto. Então, essas pessoas são vendedoras de susto. Você não consegue solucionar um problema crônico de anos, assim, do dia para a noite. Aquilo é um processo evolutivo. E só quem vive ali o dia a dia, só quem está ali no dia a dia, né? Você vê vários candidatos falando de segurança pública. Quem são essas pessoas no métier da segurança pública? Não são ninguém. E são palpiteiros. Outro dia eu participei de uma reunião que o candidato estava dizendo que o programa Presente era a solução para tudo. Olha só, é importantíssimo. Em algum momento, por exemplo, eu até perguntei isso, né, para um outro candidato que já esteve aqui presente no estúdio, e sobre como é pensado os projetos, né, essa questão. Seria interessante, ao pensar num projeto para a segurança pública, seria interessante trazer especialistas da área para poder estar debatendo e discutindo, para poder, em seguida, apresentar isso para um parlamento, por exemplo? Sem dúvida, Rafael. Tem que falar com quem? Tem que conversar com quem vivencia aquilo. Como é que uma pessoa que nunca sentou numa delegacia quer falar de segurança pública? É um absurdo. Mesma coisa, Rafael, você está com dor de barriga? Vou te dar um remédio. Pelo amor de Deus, eu não sou médico. O remédio que eu tomo pode ser bom para mim. Ou então é o médico do Google. Você está com um problema assim, eu vou no Google e vejo. Isso não existe. O que existe é quem está ali no dia a dia, quem vivencia o dia a dia, quem sabe os problemas da sociedade. E na delegacia, né, você vive com várias situações, inclusive várias ocorrências não são de cunho policial, são orientações, às vezes é uma árvore que precisa ser podada, é um buraco na rua, que acaba parando na delegacia. Existe uma reunião mensal, o Conselho Comunitário de Segurança. Todos os bairros, todos os municípios do Rio de Janeiro possuem. Quem tiver interesse, depois busquem na internet. Uma vez por mês, a sociedade se reúne com as autoridades locais, né, o delegado, o comandante do batalhão, e expõe as suas necessidades, expõe suas agruras e por aí vai. Nesse momento, há uma interação muito importante da sociedade com as autoridades. Então, é importante a participação da sociedade nesses conselhos comunitários de segurança, porque além de você ver a pessoa ali tete a tete, né, você pode cobrar ali a autoridade local, uma providência que pode ser resolvida ali de uma forma muito singela. E por que eu toquei nesse assunto? Que nessas reuniões de Conselho Comunitário de Segurança, o que tem muito, né? Qual é a maior demanda da sociedade ali? É a árvore, é o buraco, são demandas que não são policiais, não são diretamente ligadas à segurança pública. Então, eu aconselho, né, quem depois nos assistir, procurar o seu Conselho Comunitário de Segurança e participar, porque só participando, só ali com a voz do cidadão ativamente, nesses momentos, né, públicos, inclusive essas reuniões são gravadas, elas têm ata,
e fica aquela cobrança ali, como se fosse uma reunião de condomínio de bairro, mais ou menos assim. E assim, para a gente fechar de uma coisa bem objetiva, qual é o Rio de Janeiro que você gostaria de viver? O Rio de Janeiro que eu gostaria de viver é um Rio de Janeiro mais tranquilo, um Rio de Janeiro onde nós possamos sair às ruas com mais tranquilidade, sem se preocupar em ser roubado, sem se preocupar em ser assaltado. E aí não é só o criminoso da rua, né? Eu vou além. É o criminoso que nos rouba no parlamento, é o criminoso que nos rouba no poder executivo e acaba virando até motivo de chacota para a população Brasil afora, né? Que o Rio de Janeiro tem essa pecha, né, de termos aqui políticos envolvidos com os mais diversos tipos de escândalo. E isso não é motivo de orgulho para ninguém, principalmente para o cidadão fluminense, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. Isso é um motivo de tristeza. E a gente tem que mudar isso, Rafael. Não adianta a gente ficar colocando pessoas fisiológicas que compram o voto. Eu tenho aí nas minhas andanças ouvido muito de compra de voto. E assim, eu sou delegado, as pessoas comentam assim, parece que eu ainda sou delegado, eu estou nativo, eu sou delegado da Delegacia de Sequestros. E, gente, é absurdo isso. Então, o eleitor, ele tem essa chance de agora, né, votar e fazer diferente. Votar em pessoas que realmente são engajadas com a sociedade, com o serviço público, com a valorização da vida. Isso é importantíssimo, né? Depois da vida, se nós não estivéssemos vivos, não estaríamos aqui, né? E depois da vida, a liberdade. Então, o criminoso que vem cometendo crime ali impunemente, aquilo vai sendo estimulado para ele. Então, a gente tem que tirar essas pessoas de circulação para que realmente a cultura da impunidade seja reduzida aos poucos para ter uma sociedade melhor. Eu até já falei... uma entrevista que eu fiz, né, um amigo meu que ele tem um canal nos Estados Unidos, né, ele falou: o que você falaria para as pessoas que moram lá, né, que se mudaram para lá, para que voltem, Rafael, voltem, porque o Brasil é um país que tem um potencial incrível, o Rio de Janeiro tem um potencial incrível, o Rio de Janeiro ainda é a porta do Brasil para o mundo e aqui nós temos que fazer a diferença. Nós temos que melhorar aqui, nós temos que fazer alguma coisa pela população, pela sociedade. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui no Garcês Podcast, tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estaremos disponíveis, tá? Fica na paz aí. Grande abraço a todos. E para você que gostou desse vídeo, curte, se inscreva e compartilhe. E lembrando também que o delegado tem um canal no YouTube, que é o Fala Autoridade. Então, passa lá no canal dele, se inscreva também no canal, tá? E viralize esse vídeo. Um grande abraço, valeu!